angústia de toda essa gente, mães, irmãs, filhos e mulheres de presos, é não saber ao certo quem morreu e quem está vivo. A única notícia dada ainda ontem à noite pelo diretor da casa de detenção é de que apenas 8 presos teriam morrido. Mas já circulam notícias oficiosas, vindas de hospitais e postos de Instituto Médico Legal, de que o número real de mortos poderia estar acima de 100. O relatório oficial, entretanto, só vai ser divulgado hoje à tarde pelo secretário da Segurança Pública. Foi um modelo de repressão criado pela humanidade para punir o indivíduo que violasse o acordo entre Estado e sociedade. Antigamente, as leis penais consistiam na tortura, onde eles mantinham o prisioneiro com integridade física até o momento de seu julgamento, onde eram executadas as inúmeras torturas. Com a chegada do iluminismo e a ideia de que as pessoas poderiam ter um pensamento crítico para assim a humanidade poder evoluir, foram feitas mudanças proporcionais na pena criminal. Já na Idade Moderna, foram criadas as instituições prisões, onde consiste em isolar o preso da sociedade, porque assim acredita-se que ele possa refletir sobre os seus atos. Um dos principais representantes do iluminismo penal é Cesare Beccari, o qual traz grandes reflexões sobre a finalidade da pena, a qual deve ter um fim utilitário. Ele diz que o objetivo da pena é evitar que o criminoso cause mais danos à sociedade e impedir que ele cometa mais crimes futuramente. Assim, as penas devem ser escolhidas de modo que causem uma forte impressão nas suas mentes, como um mínimo de tormento aos criminosos. E então, a partir disso tudo que as punições começaram a ter um método, e também que começaram a criar prisões organizadas para corrigir os apenados. O artigo 5º da Constituição Federal de 1988 assegura ao condenado o direito à vida, integridade física ou moral, proteção contra a tortura ou tratamento cruel ou degradante. Além desses direitos citados, o artigo 41 da Lei de Execução Penal tratou de relacionar outros direitos importantes para a população prisional. O exercício das atividades intelectuais, profissionais, artísticas e desportivas. A entrevista pessoal com o advogado. A proporcionalidade na divisão do tempo para o trabalho, a recreação e o descanso. Por que eles não trabalham? Por 2 razões. Primeiro, a maioria das cadeias não tem espaço para trabalhar. Esses CDPs que nós temos em São Paulo e muitos outros pelo país aí, foram construídos sem criar um espaço para uma oficina lá dentro. Segundo, desde o antigo Carandiru que eu escuto diretores de cadeia dizendo: puxa, a gente não consegue atrair empresas para montar oficinas dentro das cadeias, mesmo as que têm espaço para isso. Por quê? Porque a sociedade não quer se meter. Imagina, eu vou pôr meu produto lá, vai ficar ligado ao negócio de cadeia. Embora o Estado dê várias vantagens. Dá vantagens financeiras, você não vai pagar aluguel. Dá vantagens tributárias, não vai pagar os impostos. Nem assim a gente consegue atrair empresas para trabalhar dentro da cadeia. Quer dizer, nós de um lado não damos emprego, não oferecemos emprego. De outro lado, nós nos queixamos que esses vagabundos ficam lá gastando o dinheiro da sociedade. A Previdência Social e a Constituição do Pecúlio. Esse pecúlio, então, é uma reserva monetária que os presos recebem e vai acumulando mensalmente para ajudar eles na reabilitação social assim que eles forem libertos. E também a visita da companheira, da família, dos filhos e dos amigos em dias determinados. No Brasil, o suposto caráter democrático do vírus é questionado quando se observam dados de que a população negra e periférica tem maiores índices de letalidade do que o restante da população. Assim, tal desigualdade se manifesta de forma ainda mais forte quando se compara os números de contágio dentro e fora do sistema prisional. Ele teve várias crises mesmo lá dentro, referente à pressão alta. Ele é uma dessas pessoas
que é doente crônico, ele inclusive estava na ala dos doentes, né? Assim que eu devolvi ele para o sistema, entreguei ele para o sistema de volta do saidão, ele adoeceu, eles não têm acompanhamento médico, é insalubridade, enfim, é falta de tudo ali dentro, né? Não existe mínima dignidade humana. A gente sabe que o sistema de saúde no interior do sistema prisional é altamente precário, é muito difícil o controle de qualquer doença. A tuberculose é uma delas, a sífilis é outra. As complicações por HIV levam à morte também de muitos presos. No Rio de Janeiro, no início de maio, os dados revelam que o índice de letalidade no complexo das favelas do Maré eram de 30,8%, enquanto no bairro do Leblon chegavam a 2,4%. No Brasil, temos 338 encarcerados a cada 100 mil habitantes, correspondendo a 812 mil presos no país. Uma cena que representa a situação carcerária no país. O número insuficiente de vagas em presídios em comparação com a quantidade de presos é uma das principais questões enfrentadas pelo sistema penitenciário brasileiro. Um problema que tem se arrastado ao longo dos anos. Já é uma situação bastante antiga, né? Principalmente nos últimos 10 anos, né? O número de pessoas presas não acompanha o número de criação de vagas e, em alguns locais, a falta de investimento dentro do sistema prisional ocasionou crises junto com o aumento da população carcerária. Desses 812 mil presos, 51% cometeram crimes contra o patrimônio, como roubo e receptação de mercadoria roubada. 20% cometeram crimes relacionados a drogas e 17% relacionados a crimes contra a pessoa, como homicídio. 41,5% das pessoas que estão presas não estão presas com a sua pena definitiva, mas como medida provisória. Essas pessoas são detidas sem terem uma sentença de primeiro grau e geralmente ficam cerca de 180 dias antes de seu julgamento, presas. Nacional, em 2016, existiam 726 mil pessoas presas, sendo que 292 mil foram privadas de liberdade sem julgamento. Essas prisões são majoritariamente destinadas a pobres, jovens e negros. A questão racial sempre esteve intrinsecamente ligada ao funcionamento do sistema prisional. Em 2019, por exemplo, os negros representavam 66,7% da população carcerária, mesmo correspondendo a 52% da população brasileira. Os negros são as vítimas de 75% dos casos de morte em ações policiais. Pretos e pardos correspondem a 64% dos desempregados. E a chance de um jovem negro ser vítima de homicídio no Brasil é 2,5 vezes maior do que a de um jovem branco. Esses dados evidenciam como o racismo atinge diretamente a população negra e como isso está na cerne do sistema carcerário do país. A maior população carcerária do mundo, os Estados Unidos, os dados conseguem ser ainda mais arrasadores. Um levantamento da The Sentencing Project apontou que os negros são quase 5 vezes mais encarcerados em prisões estaduais pelo sistema de justiça americano do que brancos. O relatório ainda aponta o Wisconsin como líder no número de presidiários negros. O estado coloca na cadeia 1 em cada 36 negros. O Havaí, estado com menor disparidade entre negros e brancos, ainda aprisiona negros em mais de 2 vezes a taxa de brancos. O problema sempre foi estrutural, e tem bases muito mais profundas do que um olhar desatento sobre esse sistema pode prever. Curiosamente, os Estados Unidos e o Brasil foram os 2 últimos países da América a abolir a escravidão, num processo ainda recente, tendo ocorrido na segunda metade do século XIX. Este fato se liga diretamente ao alto encarceramento da população negra nesses 2 países. No Brasil, os negros libertos depois da escravidão viviam à mercê do resto da sociedade. Sem trabalho e sem dinheiro, foram empurrados para as regiões periféricas sem qualquer tipo de auxílio governamental.
Governo esse que estava muito mais interessado no embranquecimento da população do que propriamente realocar essa parcela para a vida digna em sociedade. Para vocês entenderem o impacto dessas teorias, há um pensador italiano que produziu uma ciência chamada antropologia criminal, que pretendia, portanto, prender o criminoso a partir de estigmas antes mesmo que ele quisesse ou concebesse o tal do crime. Esses modelos gerariam igualmente uma espécie de política social considerada eugenia. Eugenia, o termo quer dizer boa raça, e eram políticas que evitavam o casamento entre brancos e negros e, por outro lado, estimulavam os casamentos entre brancos. Esse contexto histórico e social serviu como base para estruturar um estigma diante dessa população marginalizada. O sistema prisional sempre teve como objetivo primário um alvo, e na grande maioria das vezes, estes alvos são corpos negros. A relação se intensifica com o processo de favelização e segregação urbana dessa parcela, aumentando a violência e o descaso, sucateando de maneira ainda mais profunda as diferenças como o sistema trata brancos e negros. Sendo assim, uma estrutura que naturaliza o encarceramento majoritário da população negra no Brasil apresenta raízes em traumas ainda não solucionados da população brasileira. Esses traumas são feridas expostas, que ainda sangram vivamente no coração do Brasil, mas de forma muito mais intensa para a população negra.